uma reação, né, conservadora, em vários lugares do mundo isso está acontecendo, na verdade. Isso aconteceu na América do Norte, aconteceu aqui também. Mas é interessante pensar nisso, que existe um movimento cultural de introversão espiritual. E essa introversão acontece quando o indivíduo começa a buscar o seu eu autêntico e ele vê o mundo como um lugar de expressar esse eu autêntico, esperando que ele seja reconhecido. E ele encontra esse eu autêntico seguindo os seus sentimentos. Isso é o que nós estamos chamando de cultura terapêutica. Então, quando a gente fala assim, estamos numa cultura pós-moderna em que o pessoal questiona a existência de verdade absoluta. Sim, mas isso é muito genérico. Porque o pessoal está questionando a verdade absoluta em nome de quê? Em nome da autoexpressão. Então, isso é insuficiente para descrever o que a gente está vivendo agora. A gente precisa ir mais fundo na análise da cultura contemporânea. Esse é o ponto que a gente tem trabalhado aí. Gente, um dos desdobramentos disso, uma das análises de como funciona a mente desse indivíduo contemporâneo, que eu acho muito importante, foi feito por esse sujeito aí, Jonathan Haidt. Eu vou falar um pouquinho dele. Eu espero que em breve a gente tenha em português também esse trabalho, como o do Mark Lilla. Só que isso aqui é um trabalho científico bem mais sério. É um psicólogo experimental americano, que está em atividade aí recentemente, tem vídeos aí no YouTube que você encontra. Tem até um debate dele com o Tim Keller. Ou seja, deve ser importante, né? Gente, teoria dos fundamentos morais. Se tiver o Tim Keller no meio, está provavelmente correto. Então, teoria dos fundamentos morais. Esse cara fez umas descobertas que são muito úteis para a gente hoje. Saiu um artigo da Voz Propaganda, inclusive, comentando isso, a relevância do Jonathan Haidt para os pastores contemporâneos entenderem o que está acontecendo na briga política mundial hoje, não só na América do Norte. Mas eu vou dar um resumo disso aqui, porque eu acho que é relevante para nós. E a gente vai ouvir mais sobre isso ainda. Jonathan Haidt usando psicologia experimental e algumas teorias antropológicas contemporâneas aí, alguns resultados de pesquisa antropológica, e ele chegou à seguinte conclusão: algumas coisas vão ter ressonância com o que a gente já pensava, vocês vão notar isso. A base da nossa moralidade é intuitiva, mas pode ser moldada pela razão. Então ele recusa as teorias que tentam fundamentar a moral apenas na razão, como por exemplo a filosofia moral kantiana e outras formas de racionalismo moral. Ele vai dizer que a gente tem uma estrutura de intuição moral que tem uma mistura com biologia e com a forma como o cérebro funciona, e que não tem a ver só com cultura e filosofia, não. É uma base moral universal. E, na opinião dele, a mente, ele usa uma metáfora para isso. A mente moral é como uma língua com 6 receptores de sabor. Ele chama de 6 fundamentos morais. Eu vou falar sobre isso já já. Mas a analogia dele é interessante. Você tem um paladar e você sente o doce, o amargo, o salgado, o azedo. Você tem uma sensibilidade aí. Essas capacidades são universais, mas isso não significa que você vai encontrar a mesma culinária em todos os países. Você tem culinárias diferentes, como formas diferentes de responder a esse sistema de paladar que a gente tem. Então, a conclusão dele dessa pesquisa empírica foi o seguinte, que é muito interessante. Existem uma série de categorias de intuição moral que são universais, mesmo que culturas diferentes desenvolvam sistemas de moralidade diferentes. É como se fossem comidas diferentes. Então, se você for pesquisar a culinária dos esquimós, por exemplo, você vai descobrir que lá eles não têm doce. Não faz parte da culinária deles. Por quê? Porque não tem fruta, não tem abelha, então não tem doce. Mas isso não significa que eles não têm a capacidade de sentir o gosto doce. Eles têm. Se eles são introduzidos a comidas doces, no início eles estranham, mas aí eles aprendem a reconhecer. Por quê? Porque existe uma condição de perceber isso potencial. Então existe uma estrutura moral universal, gente. Esse é o ponto dele. Tem certa ressonância com o que C.S. Lewis fala no Cristianismo dos Princípios, de que existe uma capacidade de distinguir bem e mal, certo e errado, que é intuitiva e anterior à capacidade racional. Ele fala um pouco disso lá no Cristianismo dos Princípios. Tem uma ressonância aqui, não é igual, mas tem uma ressonância. Então, gente, tem culturas que... Aí o ponto dele é o seguinte: entre as várias culinárias, ele distinguiu 2 tipos principais: culturas que focalizam o indivíduo e culturas que consideram a sociedade. E ele notou que a cultura ocidental, que ele chamou de WEIRD, né, o ocidental, educada, industrializada, rica e democrática, que
que a sociedade ocidental tende a ter uma culinária moral focada no indivíduo e em resultados pragmáticos. E as outras sociedades são diferentes, elas consideram não apenas o indivíduo, mas um coletivo também. Foi uma pesquisa muito ampla que ele fez, no caso eu dar detalhes aqui, mas ele chegou a um resultado muito interessante. Olha lá, as culturas no mundo todo, e o mundo todo mesmo, em regiões diferentes, contexto islâmico, contexto hindu, contextos politeístas, Europa Central, América do Sul em geral, África e mesmo América do Norte, em certas classes sociais, o pessoal trabalha com 6 categorias morais básicas, que são isso aí: cuidar e evitar a dor, promover a justiça e evitar a trapaça, promover a lealdade e evitar a traição, promover a autoridade e evitar a subversão, promover a pureza e a santidade e evitar a degradação ou profanação, promover a liberdade e evitar a opressão. Todas trabalham com as 6 categorias. Não significa que elas trabalham tudo igual, porque são culinárias diferentes, mas elas têm as 6 dimensões. Mas quando ele foi estudar as culturas wales, e aí onde ele foi encontrar isso? Grandes cidades ocidentais, altamente urbanizadas, altamente individualistas, com formação universitária, ele descobriu o seguinte, que a sensibilidade moral para a questão de causar sofrimento, cuidar, é muito grande. Para a questão da justiça e da trapaça, também está presente. E para a questão de combater a opressão e enfatizar a liberdade, está presente. Mas entender o que é lealdade, o que é traição, o que é autoridade, o que é subversão, o que é santidade, o que é degradação, é difícil nesses contextos. Então, o conceito, por exemplo, de honrar a autoridade, em contextos urbanos wales, como nós escrevemos, é difícil, o pessoal não entende isso bem, não processa. Não é que eles não têm nenhuma capacidade de perceber, mas é que ela é baixa. E aí os resultados, tem vários resultados de pesquisa empírica, de psicologia empírica, que mostraram isso. Só que, inclusive, ele resolveu fazer uma pesquisa no quadro político americano. Olha o que ele descobriu. Que liberais progressistas, que seriam os democratas dos Estados Unidos, principalmente os mais radicais, tendem a trabalhar com 3 categorias morais, enfatizando uma delas, que é o seguinte: qual o princípio moral máximo no contexto democrata? E ele era democrata, importante saber disso. Qual é o princípio moral máximo no conceito dos democratas? É você promover o bem-estar e combater qualquer forma de sofrimento. Isso é a categoria moral principal. A questão da justiça e da trapaça está presente, mas menos. Os libertários enfatizam mais isso do que os liberais progressistas. Agora, os liberais progressistas enfatizam muito combater a opressão e defender a liberdade, mas eles tendem a nomear essa última categoria como busca da justiça. Então, na opinião deles, se você traz mais igualdade, você dificulta a opressão, porque você não tem centros de controle de poder, se você enfatiza a liberdade de todos. Então, e isso é interpretado como justiça. Então, existe até um debate sobre o significado da justiça. Ela tem a ver com você reduzir a possibilidade de opressão, ou se tem a ver com retribuição jurídica, que é o conceito de justiça e trapaça. Dá cada um que é devido. Né? Então, você tem uma confusão sobre o conceito de justiça. Os libertários, anarcocapitalistas e tal, trabalham só com 2 categorias. Então, se tiver algum mercado aqui, desculpa por isso. E o que ele descobriu? Conservadores e extremistas também têm uma perda de 2 ou 3 categorias, mas conservadores moderados e centristas tendem a trabalhar com as 5 categorias, e com as 6 categorias. E uma coisa que ele descobriu muito interessante é que mesmo nos grandes centros urbanos, na América do Norte, na América do Sul, na Europa, em que você tem essas classes da elite cultural que trabalham com aquelas 3 categorias, que são os liberais e progressistas em geral, progressistas em geral, hoje em dia pelo menos, quando você vai para outras classes sociais,
mesmo nas mesmas cidades, por exemplo, classe trabalhadora, eles tendem a trabalhar com as 6 categorias. Isso explicaria por que, a certa altura, essas classes, por exemplo, deixaram de votar nos democratas mais recentemente. E aí isso explica o problema que o Marco Lira quer resolver. Por que as massas trabalhadoras não estão mais votando como votavam antes os democratas? Provavelmente porque eles reduziram o cardápio moral demais e isso não convence mais a massa por causa dessa questão. Então, a questão moral parece que é muito importante mesmo para a política. E aí, gente, para dar um exemplo aqui, né, para vocês enxergarem no gráfico. Favorece muito, favorece pouco, ou endossa muito e endossa pouco, é o gráfico vertical, a linha vertical. Veja a linha horizontal. Muito liberal, levemente liberal, moderado, levemente conservador, conservador, muito conservador. O que você percebe ali? Tem as linhas dentro do quadro que são os níveis de cada um dos fundamentos morais. No caso aqui, só 5 nesse gráfico. Na medida que você se move do espectro de uma posição liberal para uma posição mais conservadora, você tem uma convergência das categorias morais. As pessoas tendem a valorizar todas as categorias morais. Na medida que você se move mais para a esquerda, então algumas categorias morais passam a ser vistas como imorais. Por exemplo, respeitar a autoridade. Na visão de um conservador moderado, respeitar a autoridade pode ser consistente com combater a opressão e afirmar a liberdade. Mas para quem está muito à esquerda, qualquer forma de autoridade é opressão. Então eles tendem a ver certas categorias morais como problemas e não como categorias que têm que ser valorizadas. E aí eles tendem a ver pessoas então que defendem, por exemplo, categorias morais assim, como é importante ter autoridade na sociedade. Na opinião deles, todas as pessoas que defendem isso são opressivas. Isso até gera zoeira, né? A gente vê meme assim, que é o fulano opressor, ciclano opressor. As próprias pessoas, elas acham que não são opressoras, mas aquilo que há. Mas isso, a origem desse comportamento, então você tem uma evidência experimental da origem desse comportamento. Não, santidade tem a ver com você ter um sentido de simplicidade, de pureza, de não se contaminar. Tem uma base biológica isso, tá? Para dar um exemplo curioso de resultados de pesquisa de psicologia empírica nessa área. Eles descobriram, por exemplo, que pessoas, depois que elas têm que ler, ou depois que elas contam um relato de alguma coisa errada que elas fizeram, ou que elas têm que ler um relato de alguma coisa errada que outra pessoa fez, isso em experimentos controlados, elas tendem a lavar a mão mais vezes depois disso. Então isso já foi repetido várias vezes no experimento. E é uma tendência das pessoas, depois de ficarem pensando em coisas moralmente sujas, que elas ou outras pessoas fizeram, elas quererem tomar banho ou lavar as mãos. Por que isso acontece? Porque tem um vínculo entre a experiência de pureza, no sentido moral, e a experiência de evitar contaminações biológicas, por exemplo. Tem um vínculo. Aí você fala assim, não é possível, isso aí você está naturalizando o sentimento da santidade. Pode ser feito isso, mas não é exatamente isso. Se você já leu o Antigo Testamento, você vai se lembrar que a ideia de santidade de Deus é comunicada no Antigo Testamento através da ideia de purificação ritual de coisas físicas. Então a pedagogia de Deus, de nos ensinar as coisas, é essa mesmo. Só que o cara é ateu, ele não pensa, apesar de que ele admite que ele só começou a entender Levítico depois que ele fez essa pesquisa, ele tem origem judaica. Depois que ele fez essa pesquisa, ele foi para Levítico e ele entendeu o que era aquilo. Pelo menos o quanto um ateu conseguiria entender, né? Mas aqui, avançando um pouquinho então, né? Aqui está um quadro mais claro, né? Aquela posição ali, gente, de moderado ao conservador, as pessoas tendem a ter um horizonte moral um pouco mais cheio. É assim universalmente? Talvez não em todas as épocas, mas no momento histórico atual, isso é um resultado da América do Norte, América do Sul, da Europa, no mundo todo. Quando a pessoa se envolve em certo espectro ideológico, as categorias morais são alteradas. Então, gente, isso aqui é a matriz moral social conservadora. Esse é um gráfico para representar isso. Você tem todas as 6 categorias. Se você vai para a matriz moral liberal ou esquerda, né, aqui no Brasil, então você tem isso aqui, tá vendo?
Você tem uma ênfase em algumas categorias morais e a ênfase vai diminuindo. Então as últimas duas categorias não tem sentido nenhum. Por exemplo, vocês devem se lembrar aí, o tempo está funcionando muito bem, não. Vocês lembram do queer museum? Por que as pessoas de esquerda acham que não existe nenhuma profanação e o resto do pessoal ficou revoltado? É por isso. É porque essas categorias de sensibilidade moral estão desligadas. Elas teriam que ser religadas, mas tem que ter um processo educacional para serem religadas. Então, elas são religadas fácil. Na verdade, não é que elas não funcionam nunca, mas elas funcionam em casos muito específicos, quando certos ícones ideológicos são tocados. Então, gente, o que é essa ênfase no pensamento mais à esquerda? Por que eu estou tocando nisso? Porque esse tipo de mentalidade é o do vídeo que a gente viu, por exemplo, do clipe que a gente assistiu. E é o tipo de mentalidade que a juventude contemporânea está recebendo na universidade. A gente precisa se localizar, tá? Quem que é o adolescente da sua igreja? O que ele está ouvindo, por exemplo, quando ele ouve Felipe Neto, por exemplo? Que tipo de mindset que ele está recebendo? É isso aqui. O que é moral? Moral é empatia com o sofrimento alheio e suspeita contra a autoridade, por exemplo. Okay? Isso para eles não estão quebrando a moral quando eles seguem isso. Eles acham que ter um raciocínio moral válido é pensar nisso. Então, do ponto de vista dessa nova geração, a visão mais conservadora não é que ela é moralmente rígida, ela é imoral. Entendam isso. Isso é um desafio apologético que a gente tem hoje. É que do ponto de vista de muita gente hoje, o problema da igreja não é que ela é restritiva, é que ela é imoral. Ela é uma espécie de Neandertal ético, tá? Nessa perspectiva. Na verdade, a gente pode fazer uma defesa de que não é nada disso, mas até chegar lá é um longo caminho, né? Até o sujeito assistir a palestra até aqui, ele já tem que estar muito animado. Gente, então a imaginação moral liberal progressista apresenta uma tendência de hipertrofia em direção a individualismo, recurso de autoridade e busca de bem-estar. Né? E tende a ver os outros valores como falta de compaixão e injustiça. Então é inautêntico, por exemplo, você ser fiel à sua mulher porque você tem uma doutrina moral que obriga você a fazer isso. Porque você tem que seguir o seu coração. Então, se o seu coração você sente um negócio, o que você faz? Change your wife. Lembra do vídeo que assistiu? Você muda a mulher. Muda a mulher, muda o corpo, muda qualquer coisa. Porque o importante é você ser autêntico. O que é inautêntico? É obrigar uma pessoa a ter um comportamento, mesmo que aquilo contradiz seus sentimentos, porque ela vai sofrer. E sofrer é a coisa mais imoral que existe. Sofrer é o maior problema. Então, se uma pessoa sofre para ter um comportamento, então a gente tem que dizer para ela que ela não precisa ter aquele comportamento, porque tudo tem que se dobrar ao sentimento. Então, gente, a questão é de onde veio isso. Né? Isso tem uma implicação para a política também, né? Isso aqui você já deve ter visto na internet, né? A direita está revoltada e a esquerda tranquila, cheia de livros na cabeça. Para os direitistas, a esquerda está cheia de maconha na cabeça. Mas quem está certo nessa história? É verdade que o pessoal da direita é bem assim, né? Agressivo em alguns momentos. Mas já houve, esse estudo foi feito e repetido. Um estudo com Jesse Graham e Brian Dozer, testamos como liberais e conservadores compreendimos aos outros. Os resultados foram claros e consistentes. Moderados e conservadores foram mais apurados em suas predições. E liberais menos apurados, especialmente os que se descreviam como muito liberais. Então, quem está dizendo o seguinte, é quando você, usando testes similares, pede para liberais ou conservadores explicarem o que o outro lado pensa, a explanação conservadora tendia a ser mais precisa. Então, daí essa impressão de que todo mundo que é mais conservador está cheio de ódio no coração. Né? E é uma espécie de zumbi, também você deve ter visto isso aí. É verdade, está cheio dessas figuras, né? Então você pode também ir para um outro extremo, né? Obviamente. Bom, isso aqui eu vou pular, gente, porque não é essencial. Mas olha o resultado aqui importante que o Mark Miller, não é um resultado, é uma observação do Mark Miller que eu acho que é explicado. Isso aí. Quanto mais obcecados com a identidade pessoal os liberais progressistas dos campos se tornam, menos vontade tem de engajar-se no debate político racional. O encontro se torna uma relação de poder. O vencedor do argumento é quem invocar a
a identidade moralmente superior como vítima e expressaram o maior ultraje por ter sido questionado. Então, isso está acontecendo assim, no nível popular, né? Na verdade, o Lila vai dizer que isso está sendo absorvido em todos os lados do espectro político, não é de um lado só. Mas isso ajuda a entender um pouco da raiva política contemporânea. Agora, de onde que vem essa mudança cultural e uma espécie de achatamento da imaginação moral que aconteceu nesses contextos, como a gente disse, altamente urbanizados, altamente educados, individualistas? O que aconteceu? Então, gente, aparentemente o que nós temos aqui é um conflito de dois sistemas morais mesmo. O que o Jonathan Haidt está oferecendo para nós, a partir da teoria dele, é uma espécie de quadro estatístico, assim, para a gente perceber em quais contextos você tem mais de um sistema moral e mais de outro sistema. Agora, talvez o autor que descreveu melhor isso, eu já mencionei isso aqui na outra palestra, foi Philip Heath, que falou sobre a ascensão de uma cultura terapêutica. O que é cultura terapêutica? É uma cultura que enfatiza, acima de tudo, o bem-estar e que foi construída quando a psicologia foi se tornando cada vez mais importante na sociedade, no mundo corporativo, na indústria, no mundo público, e ela começou a, de certa forma, introduzir uma nova estrutura moral. Através da psicologia entra uma moral utilitarista que coloca o bem-estar como o valor máximo, o valor moral máximo. E então ele escreve isso nessa obra, que é o clássico, o Triunfo do Terapêutico. Toda cultura tem uma terapêutica, que é o jeito de fazer a postura dos desejos do indivíduo e das demandas sociais. A terapêutica moderna ensina que o indivíduo não tem que posturar os seus desejos com os limites da sociedade. Ao contrário, a sociedade pode que se exploda. O importante é você ser feliz. Então a terapêutica moderna é diferente de todas as outras. Então veja o que ele fala aí no Triunfo do Terapêutico. Esse livro tem em português, inclusive. O homem religioso nasceu para ser salvo e o homem psicológico nasceu para ser agradável. Na mosca. É um antropólogo judeu da Universidade de Chicago, escreveu esse livro em 1966, mas ele está sendo assim, retomado, muito retomado. Inclusive, esse cara influenciou Charles Taylor, que influenciou Tim Keller. Outro autor importante foi Alasdair MacIntyre, que escreveu esse livro, Todos os Caminhos Levam a Galway, leva a Tim Keller. Olha só, gente. Depois a gente vai falar sobre idolatria também. Eu posso falar nada sobre isso. Gente, Alasdair MacIntyre foi um filósofo moral da Universidade de Notre Dame, que também influenciou muita gente e foi influenciado por Philip Heath. Escreveu esse livro em 1981, After Virtue, Depois da Virtude. Foi traduzido em português, não tem esgotado. E nesse livro ele fala o seguinte, que aconteceu no início do século XX, com raízes no final do século XVIII, uma revolução na imaginação moral, com o surgimento do que ele chama de emotivismo moral, que é a tese de que o bem moral absoluto ou máximo é o bem-estar pessoal, as relações afetivas, o prazer na arte e acaba aí. Então ele chama isso de emotivismo, porque os sentimentos se tornaram o centro absoluto da imaginação moral. Gente, o próprio Jonathan Haidt foi influenciado, viu, por esse emotivismo moral. Mas, apesar disso, a sua teoria, a sua explicação geral sobre o estado da imaginação moral continua sendo útil. Mas o autor, então, Charles Taylor, que eu acabei de mencionar, ele fala o seguinte, que toda sociedade, todo indivíduo, não só a sociedade, trabalha com um mapa moral que tem um centro, e o centro é aquele bem máximo. Ora, o emotivismo moral é um sistema moral que ensina que o bem máximo é o bem-estar emocional, relações afetivas, prazer. E a visão que surgiu na cultura terapêutica, né? Charles Taylor chama isso de hiperbem. E ele comenta qual é o hiperbem da sociedade contemporânea secular. Ele chama de humanismo secular. Veja aí. Nossos sentimentos são partes integrantes da nossa definição mais original e primordial de bem. Se o bem viver é definido em parte segundo certos sentimentos, então ele pode soltar, atenção,
suas amarras e afastar-se dos códigos éticos tradicionais. Se você absolutiza o bem-estar e as relações afetivas como o bem supremo, a coisa mais importante da vida, qualquer coisa que impeça o bem-estar vira obstáculo moral e não princípio moral. E o que vai virar um obstáculo moral, então, na cosmovisão do céu, que é essa cosmovisão da autoexpressão? A ideia cristã de sacrifício. A ideia de você perder para ganhar. Não faz sentido, porque você só tem que ganhar. A gente tem que ajustar as coisas para as pessoas sofrerem o mínimo. Então, o cristianismo fica absolutamente incompreensível dentro dessa ambiência moral. Não faz sentido. A não ser no sentido de você converter a cruz não em um gesto de sacrifício moral, mas a cruz se transforma em um símbolo da vítima, o símbolo da vitimização. Quem é a vítima? É a pessoa que fizeram sofrer para ganhar vantagem, mas ninguém pode sofrer. Então o pessoal usa a cruz, por exemplo, em desfiles LGBT, você vai ver pessoas LGBT crucificadas. Mas por que elas estão crucificadas lá? Não é para dizer que nós devemos tomar nossa cruz de Jesus. É para dizer que isso não deveria ter acontecido, nunca deve acontecer, e a gente tem que acabar com todas as formas de sofrimento. O problema é que, se você tem uma moral que você só vai buscar autorrealização e bem-estar, você nunca vai, por exemplo, fazer um sacrifício de ter uma vida familiar difícil, por exemplo, no amor dos seus filhos, ou da sua esposa, do seu marido, do seu marido. Porque você tem que ser feliz. E também você não vai ficar cuidando de uma igreja que dá trabalho se tem uma oferta de uma outra igreja, falando para pastores, com um salário melhor, a vida mais confortável, você vai dar a linha rapidinho. Por quê? Porque o importante é ser feliz. E assim por diante. Tem várias outras implicações. Né? Gente, o que acontece, segundo Charles Taylor em 68, essa visão expressivista é que emerge em 68. 68 não é uma revolução social, é a revolução do self. A gente comemorou esse ano, quantos anos? 60 anos? 70? 50 anos? Gente, que revolução é essa? A pergunta é essa revolução é uma coisa de que natureza? É na cabeça das pessoas? Isso foi uma manchete, né? Ela foi imaginária. O Sueli Ventura falou isso esse ano. Não foi uma revolução política, mas comportamental. Ela se torna política também. Mas por que ela é comportamental? Está ali, ó, a montagem que fizeram com a pichação, né? É proibido o quê? É proibido. Por que é proibido? Porque o homem psicológico tem que ser agradável. Ele não vai ser sacrifício. É por isso que não pode proibir nada. Então, gente, 1968 é a adolescência do ideal do homem psicológico que tinha sido descrito 2 anos antes pelo Philip Heath, e a gente está vendo as manifestações disso agora. Aquele clipe, por exemplo, que a gente acabou de assistir, pode ser qualquer coisa. Então, gente, esse é o ideal do homem sentimental, que às vezes eu chamo de homo sentimentais. Se você procurar no YouTube, você vai ver eu falando sobre isso. Agora, o modelo cristão não é você seguir o seu coração e expressar e viver seus sentimentos, para você ser autêntico. Na visão judaico-cristã, como é que você é autêntico? Imitando Jesus, que não é você. Então você não vai encontrar a sua identidade procurando expressar o que está dentro de você, seguindo o seu coração. Isso é mentira. Bom, na visão judaico-cristã é mentira, né? Na visão contemporânea não é. O que você tem que fazer? Abrir mão dos seus desejos de imitar Jesus. E aí, perdendo a si mesmo em imitação a Jesus, você encontra a si mesmo nele. É outra lógica. Ou seja, você não conversa, não é com você mesmo, você conversa com o homem lá em cima, né? Você conversa com Jesus. Então você é aquele que responde. Não é autoexpressão, é resposta. Você tem que entrar numa conversa e responder aquilo que está falando com a gente. Então, veja o que diz C.S. Lewis sobre isso, surpreendido pela alegria. Ele fala que ele era uma pessoa assim, vivia ao redor do self dele. E aí, quando ele vai falar da conversão dele, ele usa essa linguagem: fui, como dizem, arrancado de mim mesmo. Isso é conversão. Isso é conversão para o homem contemporâneo, que é o homem da autoexpressão emocional, que é o estilo moral que tem sido cultivado nas universidades,
na mídia contemporânea, que é abraçado pelos liberais progressistas em geral, e muitos crentes estão abraçando isso, achando que simplesmente lutar pela vítima e adotar esses valores morais é seguir Jesus. Então aí eles embarcam nas políticas de identidade, um negócio que eu já tenho falado aí, isso não é o caminho cristão, não é o caminho cristão. Gente, o que C.S. Lewis fala no livro que eu acho que responde à nossa discussão de hoje, a abolição do homem? Vejam só o que é virtude na opinião dele. Santo Agostinho define a virtude como órgão amoris, a disposição ordenada das afeições, na qual cada objeto corresponde ao grau de amor que lhe é apropriado. Uma vez que nossas aprovações e desaprovações são assim, reconhecimentos do valor objetivo ou respostas a uma ordem objetiva, os estados emocionais podem, portanto, estar em harmonia com a razão e desarmonia com ela. O que é que C.S. Lewis está dizendo? Que o que importa não é os sentimentos. Os sentimentos não importam. O que importa é a realidade. Os seus sentimentos têm que se harmonizar com a estrutura moral da realidade. Então, o que você promove não é o bem-estar. Você promove o bem. E se você tem mal-estar diante do bem, você tem que mudar os seus sentimentos e não seguir os seus sentimentos. É por isso que a autoexpressão não funciona, porque ela faz um curto-circuito moral e você perde a capacidade de se relacionar com bens objetivos e distinguir o bem do mal e o que é melhor do que é inferior. E a maturidade cristã, lá em Hebreus, envolve você ter as faculdades necessárias para discernir o bem e o mal. Então, em outras palavras, a vida moral, na compreensão clássica e também cristã, esse é o ponto de C.S. Lewis, é você aprender a ouvir a realidade. Tem que ter o espírito de finesse, né? Você tem que discernir o que a realidade está te dizendo, o que Deus está te dizendo, quem você é. Você não segue o coração simplesmente. Você precisa que a igreja diga quem você é. Seus pais digam quem você é. Deus diz que você é. A natureza também pode dizer quem você é. Ah, eu sou uma mulher no corpo de homem. A natureza não está dizendo isso. A natureza está dizendo que você tem esse negócio no meio, porque você é macho, sorry. Né? Então você não pode ouvir nem seu corpo, porque seu coração fala tão alto que o seu corpo vira um ruído. Né? Toda uma questão transgênero hoje, ela é incompreensível sem você ler num contexto mais amplo. Ela só faz sentido dentro do sistema moral emotivista, ou expressivo sentimental. Na hora que você sai desse sistema de orientação moral, essa questão perde todo o significado, ou boa parte do significado, e aí você reduz isso a umas poucas questões realmente médicas, ou psiquiátricas. Né? Então, por isso que assim, não há como a gente marcar de um movimento LGBT. Tem cristãos entrando nisso, ignorância, traição da fé cristã, não tem como embarcar, e é irracional. Muitos ateus, inclusive, têm defendido mais esse sentido. Bom, finalizando, o que a gente tem que fazer diante disso? Eu comecei com o Apocalipse, né? Mas o Apocalipse termina bem. Vamos ver como é que a gente termina aqui. Paul Hell, num artigo dele chamado Natureza e Graça, veja o que ele diz. A ideia de que a graça edifica sobre a natureza pode não ter muitos amigos entre os mais fideisticamente inclinados. De qualquer modo, como temos visto, essa é a posição histórica da igreja, no mínimo desde Agostinho. Então isso é interessante, a gente acabou de citar aí C.S. Lewis, estava citando Tomás e Agostinho. O que é o ponto? É que o Evangelho da Graça, gente, quando ele vibra, quando a voz do Evangelho é anunciada, quando a trombeta do Evangelho ressoa, ou para usar uma analogia talvez mais fácil, quando a corda do Evangelho é tocada, por que ela faz som? Por que ela tem ressonância? Porque ela é tocada dentro da criação que Deus fez. E ela corresponde à criação. Pensa na criação como a caixa do violão e o Evangelho como a corda. Quando a corda é tocada, toda a caixa responde. O Evangelho é um ato de Deus de trazer a criação de volta para os seus planos. Na verdade, a gente pode dizer que o Evangelho faz mais do que isso, porque ele leva uma nova criação. Mas é importante essa altura a gente entender esse ponto, que é o ponto da igreja oriental, da igreja romana, dos protestantes. Está aí o Morel, que é um calvinista, né, muito conhecido, isso em
em Oxford, agora está no Regent College, se não estou enganado. O que ele está dizendo? Que a posição histórica da igreja é que a graça tem ressonância com a natureza. Então você vai explicar o Evangelho, que é a graça, como você explica? Vinculando o Evangelho com a vida. Se não tem caixa de ressonância, não dá para ouvir a corda do violão. Você tem que fazer essa conexão. E o que acontece? Você vai falar do Evangelho numa cultura que tem um sistema moral distorcido, você não pode só falar do Evangelho. Você tem que falar, explicar por que o sistema de imaginação moral daquela cultura está errado. É por isso que, biblicamente, a gente não prega só a graça, a gente prega a graça e a lei. Isso é basics do protestantismo, ok? Você tem que pregar os terrores da lei, e aí você prega o Evangelho da graça. Mas a gente pode ir um pouco mais, né? Os terrores da lei é muito luterano. Se tiver luterano aqui, me perdoa. Mas o que você falaria em termos mais calvinísticos? O que você tem que falar, na verdade, você tem que falar da soberania cósmica de Deus, que envolve criação e lei. E a lei mostra o nosso pecado, mas a criação é boa. Okay? E a lei também é boa. Então você tem que você tem que ter a caixa do violão para tocar a corda. E assim nós estamos numa cultura que não tem isso. Então a gente tem que fazer as duas coisas. Tem que pegar todo o conselho de Deus. E aí eu acho que a gente tem uma questão, um desafio aqui. Como nós temos uma comunidade evangélica que não aprendeu a pensar ética, moralidade, ordem social, história, a partir de uma cosmovisão bíblica, ela trabalha os seus valores a partir da mesma cosmovisão emotivista, expressivista. Então, quando a gente explica o Evangelho, o pessoal faz uma conexão errada do Evangelho com esses valores emotivistas. E aí você tem muita gente pensando que seguir Jesus é adotar os valores liberais progressistas da forma pura, ou seja, simplesmente afirmar as lutas pela liberdade do indivíduo, cada um tem que ser feliz, liberação sexual. Tem muita gente defendendo isso aqui. Não sei se acontece aqui no Rio de Janeiro, mas lá em BH acontece. Não, acontece mais no Rio que em BH. Os mineiros são mais desconfiáveis, então lá está mais devagar esse processo. Gente, o que eu quero dizer é que se a gente quer ensinar o Evangelho de um modo claro, a gente não pode ficar omisso diante do fato de que esse sistema moral contemporâneo, individualista, emotivista, expressivista, está dificultando o anúncio do Evangelho. Então, eu estou chegando aqui no fim, veja o que diz Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, no livro Ético. Olha só, quando ele fala sobre o último e penúltimo. O significado do natural para o Evangelho tornou-se intransparente. Natureza, hein? O assunto é natureza e graça, criação do Evangelho. A igreja evangélica perdeu a palavra clara e orientadora para as ardentes questões da vida natural. O que é isso? Temas de lei natural, decálogo, 10 mandamentos, visão cristã da sociedade. Perdeu a palavra clara e orientadora para as ardentes questões da vida natural, deixando assim numerosas pessoas sem resposta e auxílio em decisões vitais. E perdeu-se mais e mais uma defesa ortodoxamente estática da graça divina. Do que ele está falando, gente? De um ambiente, como aconteceu na Alemanha, em que o pessoal fala muito do Evangelho, do reino de Deus, da graça de Deus, ainda que de uma forma meio liberal, mas não aplica mais isso em termos de uma visão da sociedade. E o nazismo crescendo. Já que todo humano natural submergia na noite do pecado diante da luz da graça, não se ousava mais levar em conta as diferenças relativas no âmbito do humano natural, receando que a graça como tal pudesse ser diminuída. Foi no conceito de natural que mais se evidenciou que esse pensamento evangélico já não conhecia mais a correta relação do derradeiro, ou seja, do último e do penúltimo. Do que ele está falando, gente? O último e penúltimo é o seguinte: quem é o último, o supremo, o final? Jesus. E quem é o penúltimo? João Batista. João Batista tem que vir e preparar o caminho do Senhor. E aí João Batista, o profeta, o último, dos profetas,
Prepara o caminho do Senhor, aplane o terreno e aí vem aqui o Evangelho. Gente, Deus trabalha assim. Você tem que preparar o caminho do Senhor. É o jeito que Deus trabalha. E Ele trabalhou assim na história com Israel. E isso é a ideia de você pregar a lei ou anunciar a soberania de Deus junto com o Evangelho. Você precisa apresentar as duas coisas. Você precisa dar conta